Estamos de volta! A pegada do Enem tá top, porque a gente viu 5 conteúdos que mais caem. 5. Gostei da medalha de ouro. Geometria! Eu gostei de todos os lugares, porque todas as matérias, todos os conteúdos que mais caem nesse são conteúdos bem práticos, bem simples. Verdade. E bem tranquilos de se trabalhar. Então, vocês já sabem. Eu sou tendenciosa. Aí, olha só, eles têm... Eu gosto da geometria. Eles têm agora o resto de agosto, setembro, outubro. Novembro não, porque novembro já é, né? Até outubro, para se apropriar dos conteúdos todos e principalmente dar uma atenção melhor para esses 5. Sucesso. Sucesso mesmo. Isso mesmo. Então vamos fazer uma revisãozinha e, claro, né, rever aleatoriamente, porque na verdade vamos rever quais são os assuntos e mais alguma coisinha aí, tá bom? Na telinha, aula 51.2. Top 5 do Enem. Matemática no Enem. Você sabe quais são os 5 assuntos mais cobrados? Agora já sabe. Podiam até não saber, mas agora estão sabidos. Então vamos lá, vamos elencar aqui na nossa lousa mágica. Vamos. Primeiramente, em primeiro lugar... Geometria, tanto a plana quanto a espacial, as duas, tá? E aí uma atenção importante, porque o Enem também gosta de, na parte de geometria, trabalhar a questão de projeção ortogonal, que é enxergar a sombra da figura. Depois, em segundo lugar, proporcionalidade, regra de 3, razão e proporção. Em terceiro vem a matemática financeira, então, né, com a porcentagem e os seus acompanhantes aí, juros, taxas, né, equivalentes e tudo mais. Beleza. Quarto lugar. Função de todos os tipos, função afim, função quadrática, função exponencial, mas lembrando que ele gosta muito da função afim. Sim. E da quadrática. São as queridinhas do Enem, né? E em quinto lugar, a gente vem com o MMM, as queridinhas da estatística, né? Os 3 M's da matemática, que são as medidas de tendência central, a estatística em si, né? Que traz pra gente... Peraí, eu quero de vermelho. Geometria, proporcionalidade, matemática financeira, funções e estatística. Então, o MMM são os 3 M's, né? As medidas de tendência central, ou seja, moda, média, mediana. Mas você sabia, agora me deu uma luz aqui. Sabido? Você sabia que se nós olharmos direitinho mesmo, a estatística, dependendo de como eu analiso a estatística, ela pula aqui para cima, para o segundo lugar? Ela entra junto com a proporcionalidade? Porque não, ela toma o lugar. Ela toma o lugar? Sabe por quê? Porque na estatística ela se divide em 2 grupos. O primeiro grupo é a média, moda e mediana. Perfeito. E o segundo grupo de estatística é a parte de análise de gráficos, tabelas. Isso é estatística também. Fazer levantamento de dados, colocar numa tabela, fazer verificação. Isso também é parte da estatística. Fazer análise de gráficos, tabelas. Então, quer dizer, agora, claro que para quem elabora esse estudo, ele separa gráficos e tabelas como sendo um conteúdo específico e estatística outro. Tá? Aí, por último, agora ele tem cobrado também a parte de desvio padrão, mediano... as frequências também, frequências. Absoluta, então, isso também precisa dar uma atençãozinha importante. Aí, o que mais a gente pode falar aqui? Deixa eu ver, regra de 3, né? A nova banca, que voltou, nova que é velha, é nova de novo. De novo que a gente Isso. A Sebrasp, ela gosta também, além de gráficos e tabelas, ela gosta de regra de 3. Tanto é que quando eu comecei a dar aula para o Enem de matemática, eu lembro que eu falava assim, professor, mas matemática não é só saber regra de 3? Regra de 3 resolve tudo. Eu falei, quase tudo, né? Quase tudo. Tem que ter grandeza para poder usar a regra de 3, mas regra de 3 também. Então, dá uma atençãozinha para ela. Isso mesmo. Fechou? Então, Fechou. Agora é com vocês. Vamos fazer mais algumas questões e a gente volta com a correção. Até lá. Hoje deu tempo pro café. Hoje tem o café quentinho. Não, gostoso. Só tem um adendo sobre esse café. Porque você pegou a guampa, você encheu para tomar o tererê, encheu a guampa. Oh, meu Deus. Saiu para tomar o café, voltou com o café. Esqueci. E esqueceu a guampa.
Mas é porque eu não tenho muito hábito do tererê. Daí eu ando com ele, eu largo ele e me esqueço, né? Mas o café não. Vocês estão vendo, né? Acontece. Vocês estão vendo. Resolução de atividades, vamos lá? Mais algumas do Enem para a gente ver direitinho aí como funciona? Então, questão de número 1, na verdade é a questão 145 lá da prova cinza do ano de 2019. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzido e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. E aí vem uma tabela. Vocês viram que o texto é longo, é cansativo, a gente não pode dizer que não, né? Tem que assumir que ele é extenso, traz um tanto de algumas informações e traz um pouco de enrolation também, né? A gente sabe que o Enem, na verdade, traz... é uma contextualização, uma alocação no contexto. Contextualização. Né? E aí traz a tabela, olha lá, uma tabela dizendo que o número total de acidentes no ano de 2013 foi 1.050, no ano de 2014, 900, no ano de 2015, 850. Então está tendo uma redução, de forma que, né, pode ser pelas campanhas ou tudo mais, né, mas está tendo uma redução. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então ele quer que a redução permaneça a mesma. Reduziu quanto aí? 50. 50. Com base na situação apresentada, aí diz que o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Ah, só isso? Só está reduzindo 50? 50. Então vou ter que reduzir 50 para 2016, 50 para 2017, 50 para 2018? Só. 150. Certo. É não. Estou te dizendo. Olha lá, então 900 menos 850? 50. E aí, 850 menos 50? 800, depois 750, chegando a 700. Oh, viu que a gente comentou lá no começo da aula? No começo da aula, pela lógica, olha só, reduziu 50, 50, 50. 150. 850 menos 150, 700. Letra D. Ah, não. Esse texto todo para fazer só isso? Não, e tem uns que a gente vê que está muito na cara, né? Assim, tem questões do Enem que, de fato, elas exigem um pouco mais de conhecimento e tudo mais e vão levar um determinado tempo a mais para ser realizado. Mas também tem questões que é aquela para o aluno não se desmotivar durante a prova, né? Se sentir motivado. Mas só que aí tem toda aquela leitura e interpretação. Né? Tem que ler. E nós trouxemos a questão, né? Talvez para vocês aí na folha tenha ficado assim meio complicado, porque nós trouxemos do jeito que está na prova, para você ver. Ela aparece na prova assim, ó, 1/4 da folha A4, aqui no caso a gente pegou a metade da folha A4, ou quase toda, com muito texto. E na prova, já tem um detalhe, tá? É menorzinho e tal. Você pode, essa aqui é a questão 145, já tem 10 questões, tá na 10ª questão da prova. Você já está cansado, porque você já fez 45 de ciência da natureza. Então, todo esse trabalho que a gente fala para vocês, tem que treinar, tem que ter resistência, tem que refazer, fazer de novo, para que no dia da prova você consiga ler toda essa questão e no final, olha só isso, ganhei uma questão. Tá precisando daquela figurinha, aquele memezinho lá, só isso? Só isso Mesmo, né? Beleza, não há precisão. Não precisa. Vamos para a segunda? Vamos lá? Essa está prontinha já, né? Construir figuras de diversos tipos. Bora lá, questão 161. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base
do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Assim, começou a dobrar a folha conforme ilustra a figura. Então, aqui nós temos, tá, a ilustração da folha dobrada. Beleza? E a pergunta é: após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, esse tamanho aqui, é quanto? E aí, vamos lá. Vocês responderam? Quanto que deu? Vamos lá? Então, a gente vai usar aqui o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, também fora de surgir aqui, ó. Quem é a hipotenusa? É a medida que eu tô querendo, né? Que é o Azinho, né? Então, vamos dar uma limpadinha aqui na tela? Vamos lá? Quem é a hipotenusa é esse aqui, não é? Isso mesmo. Tendo um triângulo retângulo, o lado B e C a gente sabe, né? A gente consegue descobrir aqui. Olha lá, se eu tinha 18 e dobrou 12 e ficou 12, é porque dobrou 6. 6. E esse aqui não é essa mesma lateral aqui? Isso, então 12. Então eu tenho os catetos. 6 e 12, né? 6 ao quadrado, 36. 12 ao quadrado, 144. Somando, 180. E aí, raiz, né, ao quadrado, o oposto é a raiz de 180, que a gente tem que fazer a fatoração aqui, decompor, né? Isso. Fatorando 180 vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, o 2 e o 3 a gente consegue tirar da raiz, sair para fora, né? E o 5 fica lá dentro. Ou seja, 2 vezes 3? 6. 6 raiz de 5. Boa também, boa. Geometria, né, envolvendo ali um pouco de aritmética e lembrando a parte de fatoração. Muito boa. Beleza, né? Olha que legal essa. A gente poderia ter colocado mais uma, né? Porque dava tempo para isso. Mas a gente colocou 2 aí para deixar vocês com tranquilidade, para desenrolar e não ter... Isso. E ter tempo hábil para leitura, interpretação, raciocínio lógico e, de fato, o cálculo, né? Que é o grande finale da questão. A gente finaliza com o cálculo para chegar na resposta correta. E eu até faria uma sugestão aqui para vocês, que aí já fica como uma informação que você pode usar para questões posteriores. Por exemplo, essa questão aqui. Ele deu as informações e o Enem sempre faz isso. Tá? Ele fala um pouco antes do que vai perguntar. Falamos na questão 1 sobre beber, dirigir sob efeito do álcool. Aí ele explicou o que acontece e ainda sugeriu lá que a gente pesquisasse no Código de Trânsito, né, quais são as penalidades. Ele sugeriu lá, beleza. Então, tranquilo. Aqui começou falando do origami. Explicou o origami, falou, beleza. Aí ele deu a questão. Só que para resolver a questão, primeiro, teve o raciocínio lógico. Sim. Porque eu vi que dobrou ali, então como dobrou e tinha 18 e dobrou aqui, ficou só 12, então parece que dobrou é 6. A base continua igual, 12 e 12. Perfeito. Então isso eu tenho que olhar. Só que aí depois o que eu fiz? Teorema de Pitágoras. Tem que anotar o que é o teorema de Pitágoras, como que aplica. Depois ele fez fatoração, olha só aqui, ó, fatoração. Depois, simplificação de uma raiz não exata, tá aqui, ó, fiquei com a raiz aproximada. Só aqui eu tenho 3 assuntos diferentes. Fatoração, raiz quadrada aproximada e o nosso teorema de Pitágoras. 3 assuntos que eu posso estudar. E aí eu estudo esses conteúdos, eu anoto o que é, como é que faz, detalhes, faço exemplos, e se cair de novo no Enem, eu não erro. E, professor Maurício, eu estava olhando aqui as alternativas, daquelas que a gente pode excluir. Por exemplo, o 12. Não tem como, porque a hipotenusa no triângulo retângulo, ela é o maior lado. Já tem um cateto valendo 12. Tá fora. Tá fora, não tem como a hipotenusa valer 12. Perfeito, tira fora. boa observação. Olha aqui esse aqui, 6 raiz de 3. Pensa Peraí, comigo. calma aí, rapidinho. O senhor tirou... Não, 12 raiz de 2 é maior. Não, tá certo. Não, mas olha aqui, ó. Olha os 6 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Se fosse 2... ia dar 12. Tá fora também. 1,7 é menor que 2, ou seja, vezes o 6 vai dar menor que 12. A hipotenusa nunca pode ser menor que o cateto. Então tá calma aí, olha aqui, ó. Ó, a hipotenusa maior lá do triângulo retângulo. Então não tinha como ser nem 12 nem menor que 12. Mas peraí, então aqui, olha só, 22. 2 raiz de 22. A raiz de 25 é 5. 2 vezes 5 é 10.
22 tem raiz menor do que a raiz de 25. Então, 2 vezes a raiz de 22 vai dar menor ainda que 10. Então tá Não fora pode também. Já tem 3 fora. O 12 raiz de 2, se a gente pensar também um pouquinho, raiz de 2 é 1,4, né? 1,4. 1,4, se fosse 1,5, daria 12 mais 6, 18. Né? 18 é a lateral toda aqui, ó. Tudo. É tudo aqui, né? Não dá pra ser também. Não. Então, assim, mesmo sem fazer nada, só pelo raciocínio lógico aqui, a gente saber mais ou menos quanto vale as raízes aproximadas tem que saber. Tem que saber que mais ou menos a raiz de 13 é 1,7. Mas tudo que a gente jogou pro alto, a gente jogou, mesmo, falou assim, se fosse 4, dava 2. Só aí já dava. Pronto. Se fosse 25, dava 5. Isso. A gente pode trabalhar com as raízes exatas aproximadas, aqui, mais próximas possíveis, né? As exatas, entendeu? Então, gente, aí onde está o raciocínio sem usar o papel. Tá? Mas você sabia que só consegue pensar assim quem está treinando Verdade. E treinando? É igual a gente já disse, né? Para ir para as Olimpíadas, para a corrida de São Silvestre, ninguém vai sem treino. Tem que treinar. E claro que quanto mais treino, mais habilidoso a gente vai ficando, né? Então, esse tipo de raciocínio, assim, que a gente dá essas tiradas pelas respostas, pelas alternativas mesmo, vamos dizer que você não tenha tempo para resolver isso aqui. Essa aqui é a questão 161, né? Tá mais ou menos, né? Começa na 136 ali, né? Tá bom, tá mediana, mas vamos dizer que essa questão... 15, mas isso na prova cinza, né, provavelmente, né? Que a gente tá trabalhando com a prova cinza aqui. Se a gente chegar na prova e, de repente, essa aqui for uma lá no final, não deu tempo, gente, analisa as alternativas. Tem tudo para dar certo, tá? Perfeito. As alternativas, elas te mostram Gostei. no caminho da solução. Então, analisa as alternativas, faz um uso ali do raciocínio lógico ali, e aí você vai chegar naquelas excluindo, né? E o seu percentual de acerto aumenta muito. Vamos dizer que nós ficássemos entre duas aqui. A gente excluiu as 3 primeiras e ficasse entre a letra D e a letra E. Já é o 50% de acerto, de chances de acerto, né? Perfeito. Então faz esse jogo aí, essa estratégia que com certeza é sucesso. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então, finalizando a nossa aula aqui do Top 5 do Enem, onde a gente elencou os 5 assuntos mais contemplados aí. A gente viu que muita coisa se resolve com a matemática básica, né? Lá aqueles 4 temas que a gente colocou no início, né? Leitura e interpretação. A matemática, raciocínio lógico, matemática básica e análise de gráfico e tabelas. Né? Então, foca nesses detalhes aí que vai dar certo. Vamos finalizar, então? Vamos findando a nossa aula aqui, né? Cadê o nosso afastamento? A gente não vai ficar longe. Vai pro palco. Afasta. Cadê o palco? Palco? Aê! Chegando agora sim. Né? Então, finalizando a nossa aula de número 51. A próxima já é o nosso quiz revisional da unidade. E aí sim, depois só as aulas de avaliação mesmo, a 53 e a 54. E a gente finaliza a matemática com o terceirão, tá bom? Eu acredito que de todo o meu coração, acho que a gente fez tudo muito bem planejado, muito bem pensado e tem atendido vocês assim com bastante alegria, né, entusiasmo, com bastante conhecimento. De verdade, esse terceiro ano, né, essa distribuição que nós fizemos dos conteúdos, os encaixes do Enem, do SAEB, ficou muito bom. Ficou muito, muito bom mesmo. Agora eu imagino o seguinte, o próximo terceiro ano, com um pouquinho mais de aula, vai ficar muito bom. É porque nós tiramos umas coisas, 2024 que nos aguarde. Espera. Beleza, então ficamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração de cada um de vocês, professores presenciais, alunos, e até a próxima aula. Tchau, tchau.